cheia. Jesus, um manso me faz. Eu sei quão absurdo isso pode parecer a princípio, mas a mim também foi absurdo, aparentemente, Jesus aparecer-me naquela noite e exatamente no dia 11 de setembro de 1981, no dia do aniversário da minha mãe, e também 20 anos antes do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Ele tinha aquele aspecto maravilhoso, como que vestido de luz, mas ao mesmo tempo algo apavorante para um ser humano. Aquele ser luminoso, vestido de luz, e dizendo: eu tenho maravilhas a te mostrar. E o mais intrigante era exatamente aquela sensação de como que uma bomba atômica houvesse explodido bem aonde eu estava. E a partir daquele momento eu passar a compreender com uma profundidade muito grande a veracidade mostrada pela Bíblia, que até aquele dia eu não havia lido, mas que passei então a ler, e a compreender com uma clareza muito grande, enxergando a matematicidade escondida atrás daquele livro e a sabedoria. E a partir disso eu comecei a entender a historicidade da Bíblia e que um planejamento que está por trás de toda essa história da Bíblia, e isso programado pelo próprio Deus, estava em andamento. E lendo aquele livro eu começava a entender a história da humanidade ali estava e eu fazia parte dessa história, e isso me deixava completamente extasiado. Porém, uma compreensão madura me era dada do significado de tudo aquilo. Vinha também uma responsabilidade, porque me estava sendo dado um conhecimento de distorções que na minha época estavam sendo vividas pelos seres humanos da minha época a respeito da história da humanidade, que estavam sendo levadas de uma forma muito leviana, e que então estava me sendo dado a responsabilidade de demonstrar às pessoas da minha época as distorções e os erros que eles estavam cometendo ao interpretar erroneamente aquele livro. Então perceba você que a responsabilidade a mim conferida, eu tinha apenas 25 anos de idade, pois eu não conhecia nada dessas coisas, não havia ainda lido a Bíblia, não entendia nada. E algumas coisas para as quais eu nunca havia dado atenção eram mostradas de uma forma transparente. E muito mais do que isso, às vezes à noite, como que um DVD me era passado e nele haviam revelações grandiosas de coisas de profundidade, às vezes até científica, ou às vezes de profundidade de erros cometidos em relação às programações de Deus para a humanidade. Isso era muito grandioso, muito arrebatador. Mas uma coisa é certa: eu haver estado face a face com o homem perfeito, Jesus Cristo, e ele me convidava, e isso sem palavras, à perfeição humana. E isso era muito claro para mim. De uma forma muito clara, eu entendia que era um convite à perfeição que diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E é exatamente o cumprimento dessa alta exigência de Deus que eu vou estar te ensinando a cumprir, e isso através da palavra de Deus, para que você tenha verdadeiramente o brilho de Cristo. O que acontece é que você tem se deparado com pessoas que não nasceram de novo, pessoas que dizem cristãs, mas sem um novo nascimento, e é claro, elas não podem representar Jesus porque não são novas criaturas. Elas ainda representam o velho inimigo,
Deus precisa que você cumpra a totalidade da sua vontade. Isso é muito fácil e eu vou te ensinar. E nós vamos estar usando a tecnologia para te mostrar como você pode servir a Deus com perfeição. Usando a tecnologia dos dias atuais, da última geração. Usando a tecnologia desses tempos, eu vou te falar a respeito de algo agora muito interessante, que é a respeito do seu espírito, porque existem muitas pessoas que nem sabem que tem um espírito, e é a própria palavra que diz, né, aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Então ele está falando do seu espírito humano. Muitas pessoas pensam que quando fala em espírito, fala espírito de Deus. Não, tem o espírito de Deus e tem o espírito humano. E é no seu espírito humano que é o ponto de contato com o espírito de Deus. E é por isso que às vezes você não consegue fazer corretamente a vontade de Deus, porque você nem sabe que essas coisas acontecem por essa forma, né? Eu vou falar como alguém que foi evangelista pela Casa de Detenção de São Paulo, é o extinto Carandiru, hoje já nem existe mais, né? Ou quem sabe também vou falar como quem detém um curso de bacharelado, né, em teologia, né? Eu também sou teólogo também, ou como um estudante em tecnologia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, né? Ali onde no momento eu faço um curso superior em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Mas eu vou falar como apóstolo de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo me apareceu vivo e glorificado, e por isso eu posso falar de algumas coisas com muita propriedade, assim como Paulo falava como apóstolo. E o próprio Paulo ele reivindicou o seu apostolado, dizendo: não sou eu apóstolo? Não vi eu Jesus glorificado? Então, o seu espírito é o lugar aonde você deve fazer então esse contato com Deus. Aí, quando Jesus disse à mulher samaritana que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, ele queria dizer que você fizesse então, através do seu espírito, esse contato com o Senhor Deus, essa adoração, e a sua vida deve ser de uma completa e contínua adoração, 24 horas por dia no seu espírito. Vida com Deus é no espírito. Por quê? Porque Deus é um espírito. E parece uma alta exigência, e eu já ouvi muitas vezes isso, as pessoas falando que então, olha, ninguém é perfeito. Em púlpitos eu já ouvi isso muitas vezes, e isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque se Jesus exigiu, é porque é possível ser perfeito. Aqueles que contradizem a Bíblia, que é a palavra de Deus, eles se tornam anticristos. Olha o que está escrito em 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Você dizer que é impossível viver uma coisa que Deus está dizendo que é possível, olha, cuidado para você não ser enquadrado na turma do anticristo, como um dos anticristos. Olha o risco que você está correndo. Eu tenho certeza que você não vai querer correr esse risco, não é mesmo? Você não vai querer ser chamado da turma do anticristo, não é? Se você não entender alguma coisa da palavra, e isso é muito comum, olha, nunca faça a besteira de dizer que é impossível, porque Deus não seria mentiroso. Você estará afrontando a Deus quando você disser que Deus falou alguma coisa e isso não é real, isso não é possível de ser vivido. Pergunte você como ao próprio Deus, e dentro da sua palavra Ele vai te mostrar como viver essa realidade, como fazer cumprir essa realidade que Ele mesmo estabeleceu e exigiu das pessoas. Jesus não exigiria algo e não informaria algo às pessoas se isso fosse impossível. Existe uma seriedade muito grande naquilo que Jesus tinha a trazer para as pessoas, e eu vou mostrar para vocês através da tecnologia como viver então isso que Jesus deixou.
Eu tenho aqui um celular, e o celular vocês todos conhecem nos dias de hoje, né? O celular, ele tem dentro de si um chip. Esse chip, ele é quem faz com que o celular funcione. O celular sem chip, ele não tem valor nenhum. Assim é o ser humano. O ser humano, ele é um espírito. E está escrito na palavra: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados pelo Senhor. O próprio Jesus disse que a nossa adoração, ele falou para a mulher samaritana, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Vamos trazer para os dias de hoje. Jesus diria, através do chip, que é o seu espírito, e de uma forma verdadeira você vai conseguir. Veja só, quando você introduz o chip no celular, você entra em contato então com uma operadora. E o que diz a palavra de Deus? Que Deus deve operar, ou seja, operando em vós tudo o que é agradável diante dele por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como o celular sem chip, ele não funciona, se você não puser em operação o seu espírito, que é o seu chip, a sua vida não funcionará diante de Deus. Você não conseguirá comunicar-se com Deus, assim como com o celular sem o chip você não se comunica. E há uma operadora entre você e a pessoa com quem você deve comunicar através do seu celular. Porém, eu preciso estar conectado com essa operadora. Eu preciso estar em comunhão com essa operadora para que eu possa então estar me utilizando dos recursos que esse celular tem, intermediado pela operadora. No caso espiritual, o nosso intermediador é Jesus Cristo. Nós devemos ter a nossa comunhão operada por Ele. Ele opera em nós aquilo que é agradável diante dEle. Assim como você utiliza um celular e você comunica com alguma pessoa e ela recebe essa comunicação, ela fala contigo online, assim você pode falar com Deus online se você tiver o seu chip ativado, que é o seu espírito ativado e intermediado por Jesus Cristo, que é o operador. No caso do celular é uma operadora, mas no caso dos céus, o único que pode nos intermediar é Jesus Cristo, o Senhor, que disse: todo o poder me foi dado. Portanto, não foi colocado nenhuma empresa para fazer essa intermediação, às quais vocês têm chamado de igreja. Essas empresas, elas são piratas. Elas não podem fazer essa intermediação. Deus, ao permitir que Jesus morresse e ressuscitasse, e isso é algo sobrenatural, Ele fez então com que você pudesse entender que o único operador é esse Senhor chamado Jesus Cristo. Sabedoria com a autoridade de Deus, aniquilando a mentira, fermento dos fariseus. O inimigo quer levar você a jugo de escravidão, dizendo que a casa de Deus é uma denominação. Acaso Cristo está dividido? Claro que não, claro que não, claro que não. Mas o que o homem criou a todo momento está sujeito a falhas. O inimigo Jesus continua vivo para estar fazendo essa intermediação entre você e Deus. Para isso você precisa nascer de novo. Aí então o seu chip, que é o seu espírito, é ativado. E quando ele é ativado, você então
percebe e você então começa a comunicar-se com Deus. Você não precisa de intermediário nenhum a não ser Jesus Cristo. Faça isso e você então conseguirá. A gente não ouve falar a respeito do novo nascimento. É uma necessidade fundamental no relacionamento com Deus. Jesus disse a uma pessoa que parecia entender dessas realidades espirituais, ele disse, olha, necessário vos é nascer de novo. Está lá em João, no capítulo 3, na sua Bíblia. Ele disse isso a Nicodemos. Nicodemos não entendeu nada. Leia aquela passagem. Ele não entendeu nada do que era esse nascer de novo. Ele estava confundindo todas as coisas. Talvez você também esteja confundindo todas as coisas e por isso você diz que é impossível ser perfeito. A perfeição de Deus é a seguinte: está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a constituição do ser humano: espírito, alma e corpo. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita um corpo. Esta é a constituição de todo ser humano. Por isso que quando você ouvir alguém dizer que é impossível ser perfeito, você vai dizer, não, olha, é possível sim. Quando eu permito que no meu espírito Jesus opere, ele operará com perfeição, porque ele é o homem perfeito. Ele então executará com perfeição a vontade de Deus, porque eu pus o meu espírito à sua disposição. Por quê? Porque não mais eu vivo, como disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim e ele vive perfeitamente no meu ser. Olha, essa é a saída de Deus para a perfeição. Essa é a maneira de Deus executar a sua própria vontade em nós. É Ele operando em nós aquilo que é agradável diante dele, através de Cristo Jesus. Jesus, o único que morreu e ressuscitou, e a quem Deus fez um intermediário único. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas empresas são falsas. E é por isso que você nunca consegue ter comunhão com Deus. Elas ficam, não, é porque você está em pecado. Oh, não, é porque é no futuro. Oh, não, é porque você não deu o dízimo. Oh, é porque você não veio no culto de terça. É porque você não faz jejum. É porque você não ora. É por isso, aquilo. Não, Jesus já fez tudo o que era necessário. Assim como quando você precisa comunicar através do seu celular, tudo já foi feito. Já pensou se você tivesse que, para comunicar através de um celular, você tivesse que construir um celular? Ninguém conseguiria, ou algumas poucas pessoas. Eu tenho certeza que poucas pessoas conhecem como se processa um celular, como se faz um celular. Então, o que é necessário fazer no relacionamento seu com Deus já está feito e foi feito por Jesus Cristo. A única necessidade era morrer e ressuscitar, e isso Jesus fez. Ressuscitou ao terceiro dia. Jesus me disse, quando me apareceu, eu tenho maravilhas a te mostrar. E essas coisas ele passou a me mostrar. Sempre que você não entender alguma coisa que a Bíblia exige de você, você diga assim, Senhor, como fazer isso? E você vai ser mediado pelo Espírito Santo, que vai colocar dentro do seu entendimento, dentro do seu chip, porque ele só se conecta com o seu chip. E então ele vai estar te mostrando como realizar qualquer coisa e ser mais do que vencedor. Eu hoje sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Eu dou glórias a Jesus, o Senhor. Amém? Ore a esse respeito.
e você vai ver que algo muito grandioso vai começar a acontecer na sua vida. Eu tenho maravilhas a te mostrar, é o que Jesus me disse, e disse para você também. Ele tem maravilhas a te mostrar. Uma das grandes preocupações de Jesus, através da palavra, foi dizer: não vos enganeis, porque muitos virão em meu nome. Ele não disse poucos, ele disse muitos. E estamos vivendo o tempo em que essas coisas se cumprem, que os muitos que virão dizendo: eu sou o Cristo, isso significa dizer: eu sou ungido. Esses homens que você tem confiado, eles são de fato ungidos? Você tem certeza de que o seu líder, o seu pastor, ele foi chamado por Deus, ou ele simplesmente fez um curso teológico e hoje passa a estar organizando algo simplesmente humano? Cuidado, cuidado, cuidado! A igreja de Jesus, ela é sobrenatural, ela é espiritual. Quando você traz para a realidade humana, quando você transforma ela numa empresa, ela perde a sua realidade, ela perde a sua verdade, porque ela foi feita só para se cumprir de forma sobrenatural, de forma espiritual. É por isso que vocês nunca conseguem chegar à perfeição. E então, conectado, perfeitamente conectado, você estará então distinguindo claramente as mentiras que estão aí dizendo-se igreja, que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Perfeitamente conectado com Deus através da sua palavra, você então será a igreja do Senhor Jesus Cristo de verdade. Caso contrário, você estará enganando a si mesmo. Não permita. Jesus foi claro em dizer: não se deixem enganar, não vos enganeis. Não se deixem enganar, não vos enganeis. Não se deixem enganar, não vos enganeis.